Olá, pessoal, boa noite, seja bem-vindo a mais uma aula de inglês. Você que nos acompanha aqui pelo YouTube e você que está aqui participando com a gente. Hoje temos o Elias, a Jéssica e daqui a pouco está chegando o pessoal também. Bom, na aula passada a gente abordou, a gente terminou a unidade, a gente terminou a unidade 3A, hoje a gente vai começar a unidade 3B. A gente trabalhou na aula passada os verbos, tá? Vamos dar uma olhadinha nesses verbos aqui, então. Deixa eu abrir aqui com vocês. Aqui, ó. Deixa eu compartilhar minha tela. E let's go. Ó, nós temos esses verbos aqui, gente, que eu preciso que vocês decorem, tá? Quem ainda não decorou, bora decorar, deixar isso aqui na ponta da língua. Vamos lá, ó. O primeiro verbo que a gente está, né, aprendendo aqui é o do. O do quer dizer fazer, e lembre que o do também aparece como um auxiliar. Quando a gente pergunta assim, ó, do you like, do you study? Então, o do ele tem dupla função no inglês. Ele funciona como um verbo, eu faço, I do. Ou eu posso usar ele na pergunta, você faz? Do you do? Ela faz? Does she do? Tá? Então, a gente tem que deixar isso na ponta da língua. O verbo wear quer dizer eu visto, eu uso. Muita gente fala I use, mas não, a gente fala I wear. Por exemplo, eu uso uma jaqueta. I wear a jacket. Ela usa um vestido. She wears a dress, ok? É like, beleza, né? Gosto. I like, eu gosto. I live, eu moro. I eat, eu como. A gente também pode falar have para comer, tá? I have pizza. I have a sandwich, tá? A gente pode usar o have para comer também. I watch, eu assisto. I play, eu jogo. Também pode ser eu brinco. E também pode ser eu toco. O play tem três traduções. Eu jogo, eu brinco, eu toco. I play. Professor, mas como é que eu vou saber qual que é? Daí pelo contexto. Se eu falar I play the piano, você sabe que é eu toco piano e não eu jogo piano, né? E assim por diante. Eu quero, I want. Eu digo, I say. Eu falo, I speak. Eu estudo, I study. Eu cozinho, I cook. Eu vou, I go. Eu tenho, I have. Eu bebo, I drink. A gente também pode usar o verbo have para dizer beber. Por exemplo, I have a coffee. I have milk, tá? Pode ser assim também. I read, eu leio. I listen, eu escuto. I take, eu levo. O listen pode ser escutar e ouvir, na verdade, né? Maravilha, gente. Foi esses verbos aqui que a gente estudou na aula passada, que eu espero que esteja na ponta da língua aí para a gente poder continuar. Very good. Inclusive, se alguém tiver uma dúvida, pode perguntar aí, né? Nós temos a Leila aqui também. Seja bem-vinda, Leila. Vai aí acompanhando com a gente. A gente está só fazendo uma pequena revisão do que a gente viu na aula passada, tá? E agora a gente vai aqui para o nosso material. Quem tem o material aí pode abrir, tá? Se alguém tiver o material aí, pode abrir. A gente vai hoje trabalhar as profissões em inglês. Profissões. Então a gente tem aqui várias profissões em inglês, tá? Eu vou ler para vocês aqui a pronúncia e vou passar para vocês um exercício para vocês fazerem aí daqui a pouquinho, tá? Então vamos lá, ó. Esses símbolos aqui, ó, é para ajudar a gente justamente na pronúncia, ó. Administrative, administrative assistant, administrative assistant. Essa palavrinha é chata, né? Administrative assistant. Uh, an architect, a chef, a cook, a construction worker, a dentist, a doctor, an engineer, a factory worker, a flight attendant, a front desk clerk,
ou então a receptionist, a hairstylist, a journalist, a lawyer, a bank manager, a model, a musician, a nurse, a pilot, a police officer, a salesperson, a soccer player, a soldier, a teacher, a veterinarian, a waiter, a waitress, tá? Então, essa aqui é a pronúncia dessas profissões. Você que tem atividade aí fácil, ou já imprimiu, ou tem no computador, depois você vai ter que associar cada imagem com cada profissão aqui. Mas para agora, a gente vai fazer as atividades aqui. Cadê? Então, eu vou abrir aqui e eu vou passar para vocês aqui o. Alright, então só um pouquinho, deixa eu só pegar aqui. Ahn, Cadê aqui? Eu preciso. Deixa eu ver se eu consigo abrir um aqui. Yes, vamos lá então. Cadê? Pessoal, então, Elias, Jéssica, Leila, vocês estão acompanhando aqui com a gente. Eu vou passar para vocês aqui uma atividade que vocês vão tentar fazer agora aqui, rapidão, questão de um minutinho, tá? Você que está em casa vai fazendo também, olha a tela aqui comigo e faz aí mentalmente mesmo, né? Mas a ideia é que vocês consigam é, tentar associar aqui cada, cada profissão aqui com a tradução correta. Eu vou deixar aqui no nosso chat o link para você clicar e você vai fazer aqui, tá? Eu vou dar para vocês, ó, tá rolando aqui o reloginho aqui em cima, ó. Um minuto e meio a partir de agora, tá? Vai lá, dá uma olhadinha aí e volta aqui quando você terminar. E você que está em casa acompanhando pela tela aí, vai tentando fazer aqui mentalmente também, tá bom? Vamos lá. Aí, pessoal, já deu então o nosso tempo. Quem conseguiu fazer? Conseguiram, conseguiram fazer? Tem alguma dúvida? Pode colocar aqui no chat se você tiver alguma dúvida. Eu vou fazer com vocês agora aqui rapidão, tá bom? E depois vocês vão ter a chance de repetir esse exercício e praticar até ficar bem na ponta da língua. Então vamos lá. Vou começar aqui por cima, ó. Manager,
é a palavrinha para gerente. Então, vamos procurar gerente aqui, ó. Gerente, gerente, gerente. Aqui, ó. Gerente. Manager. An engineer é engenheiro. Aqui, ó. Primeiro aqui, ó. Engenheiro. An engineer. A model. A model é modelo. Também já está aqui. A model. A journalist. A journalist, parecido com o Journal. português, né? É jornalista. Cadê? Aqui, ó. Jornalista. A teacher. A teacher. Professor. Temos professor? Aqui, ó. A teacher. A factory worker. Só para recapitular, factory é fábrica. Certo. Worker é trabalhador. Então é como se fosse um trabalhador de fábrica, tá? Um auxiliar de produção, algo assim. Ok, very good. Só vou pedir para a Janete desligar o microfone. Janete, se tiver possibilidade, desliga seu microfone para nós, ok? O que mais que nós temos aqui? A police officer. Police officer é policial, então vamos ver aqui, ó. Police officer. A pilot, esse aqui é, né, igual ao português praticamente, piloto. A hair stylist. Hair é cabelo. Stylist, né? A gente traduz por hair stylist, cabeleireiro. Cabeleireiro. Cadê aqui, ó? A musician, música. Então, é quem trabalha com música, né? O músico. Então, a musician. A flight attendant. Flight é voo. Attendant é tipo um atendente. Atendente de voo, mas em inglês, em português a gente fala comissário de voo. A lawyer, law é lei. Então, alguém que trabalha com a lei, ou seja, o advogado. Cadê? Here, a lawyer. A doctor é médico. Tá aqui então. A chef é um cozinheiro, né? Um chefe. A receptionist, como o nome já diz, um recepcionista. An architect, um arquiteto. A dentist, um dentista. E a nurse, enfermeiro ou enfermeira. As profissões geralmente não têm masculino e feminino, não, tá, gente? Então, geralmente, a nurse é masculino e feminino, tá bom? E aí, conseguiram? Tranquilo para vocês? Deixa eu só fechar minha janela aqui, que tem um cachorrinho latindo. Pronto. Very good. Maravilha. Então tá, gente, esse aqui é o vocabulário que a gente tem para hoje, tá? Agora que vocês já sabem o vocabulário, né? Aqui seria interessante, ó, a gente fazer uma dinâmica, mas como a gente não tem a possibilidade de fazer a dinâmica aqui conversando, eu vou falando para vocês e vocês vão acompanhando comigo, ó. She is an architect. She's an assistant. She's a veterinarian. He's a dentist. She's a nurse. He's a construction worker. He's a chef. He's an engineer. He's a soldier. She's a journalist. He's a factory worker. He's a lawyer. He's a soccer player. He's a bank manager. She's a salesperson. She's a model. He's a doctor. He's a musician. He's a hairstylist. He's a pilot. She's a flight attendant. She's a police officer. She's a receptionist. She's a teacher. Ok, pessoal? Depois vocês vão refazer esse exercício aqui e vão tentar, né? Vão decorar isso aqui. Vocês não podem esquecer. O que a gente não pode esquecer? Vou colocar aqui para vocês, ó. Não podemos esquecer. Não podemos esquecer de colocar o a e o an antes da profissão.
Às vezes a gente pode falar assim, ó, eu trabalho para, I work for. Tipo assim, eu trabalho para Microsoft. I work for Microsoft. Eu trabalho para o Google. I work for Google. Tá? Ou às vezes a gente pode falar in. Eu trabalho em um hospital. I work in a hospital. Eu trabalho numa escola. I work in a school. Porém, se eu trabalho de casa, eu falo I work from home. Ou então I work at home, tá? At home ou from home, quando a gente trabalha em casa ou de casa. Se você for um estudante, você pode usar esse exemplo aqui, ó. I'm a student, eu sou estudante, estou na faculdade. I'm in college, estou na escola. I'm at school, tá? E por último, se você estiver desempregado, você pode falar I'm unemployed. E se você for aposentado, você pode falar I'm retired. Retired. Maravilha, gente. Very good. Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar aqui no chat, não fica com dúvida, tá bom? Very good. Pessoal, agora eu vou dar um desafio para vocês, tá bom? A gente vai escutar uma descrição aqui e vocês vão tentar dizer para mim, baseado na descrição, qual a profissão do rapaz. Vocês vão ouvir várias pessoas perguntando coisas para o rapaz vai respondendo e vocês vão tentar dizer para mim qual a profissão dele. Vamos ver alguma das perguntas que ele vai receber. Ó, do you work outside? Ou seja, você trabalha no ambiente externo, né? Outside. Ou então, do you work on the street? Você trabalha na rua. Do you work inside? Você trabalha no ambiente interno, inside. Do you work in an office? Você trabalha em um escritório. Do you work in the evening? Você trabalha de noite. Ou então at night, né? Do you work at night? Do you work on the weekend? Você trabalha no final de semana? Do you work with computers? Você trabalha com computadores? Do you work with other people? Do you work long hours? Você trabalha com outras pessoas? Você trabalha horas longas, né? Ou seja, muitas horas? Só um pouquinho. Peço desculpa aí do cachorrinho que tá latindo aqui, tá, gente? Se tiver muito barulho aí, me avise, por favor. Do you have special qualifications? Você tem qualificações especiais? Do you speak foreign languages? Você fala línguas estrangeiras? Do you travel? Você viaja? Do you drive? Você dirige? Do you make things? Você fabrica coisas? Do you wear a uniform? Você usa um uniforme, né? Or special clothes, roupas especiais. Do you earn a lot of money? Você ganha muito dinheiro. A gente usa esse verbo earn. Agora sim a gente vai ouvir e vocês vão dizer para mim qual que é a profissão do rapaz. Vamos lá. Let's go. 2.10. And now on WKOT, his job, her job. Good evening and welcome again to the Jobs Quiz. His job, her job. And our team tonight is David, a teacher. Hello. Kate, who's unemployed. Hi. And Lorna, who's a writer. Good evening. And our first guest tonight is... Wayne. Hello, Wayne. Welcome to the show. What's your wife's name, Wayne? Her name's Tanya. Tanya? Nice name. Okay, team. You have 1 minute to ask Wayne questions about his job, and then 1 minute to ask him about Tanya's job, starting now. Let's have your first question.
Hi, Wayne. Do you work in an office? No, I don't. Do you work in the evening? It depends. Yes, sometimes. Do you make things? No, I don't. Do you wear a uniform or special clothes? Yes. I wear special clothes. Do you drive in your job? No, I don't. Do you work with other people? Yes, I do. 10 people. Do you have special qualifications? Qualifications? No, I don't. Do you speak foreign languages? No, only English. You only have time for one more question, team. Do you earn a lot of money? Yes, I do. Your time's up. E aí, pessoal, conseguiram pegar qual que é a profissão do rapaz aqui, do Wayne? Ele respondeu várias perguntinhas. O que vocês acham? Deu para entender ou precisa ouvir mais uma vez? O que vocês acham? Ok, Elias. Acho que a gente pode ouvir mais uma vez, é rapidinho mesmo esse áudio, tá? Escuta mais uma vez e tenta ver qual que é a profissão do rapaz, hein? É uma profissão dessas que a gente acabou de ver. Preste bem atenção. 2.10. And now on WKOT, his job, her job. Good evening and welcome again to the Jobs Quiz. His job, her job. And our team tonight is David, a teacher, Hello. Kate, who's unemployed, Hi. and Lorna, who's a writer. Good evening. And our first guest tonight is... Wayne. Hello, Wayne. Welcome to the show. What's your wife's name, Wayne? Her name's Tanya. Tanya? Nice name. Okay, team. You have 1 minute to ask Wayne questions about his job, and then 1 minute to ask him about Tanya's job, starting now. Let's have your first question. Hi, Wayne. Do you work in an office? No, I don't. Do you work in the evening? It depends. Yes, sometimes. Do you make things? No, I don't. Do you wear a uniform or special clothes? Yes. I wear special clothes. Do you drive in your job? No, I don't. Do you work with other people? Yes, I do. 10 people. Do you have special qualifications? Qualifications? No, I don't. Do you speak foreign languages? No, only English. You only have time for one more question, team. Do you earn a lot of money? Yes, I do. Your time's up. Ok, pessoal. Alguma dúvida, algum palpite? Se vocês não souberem a resposta, eu vou postar o áudio lá no grupo do WhatsApp para vocês ouvirem mais vezes até vocês conseguirem identificar qual que é a profissão dele. O que vocês acham? Conseguiram entender ou mais ou menos? Não identificou, Elias? Não tem problema, então. Então vai ficar como lição de casa, tá bom, Elias? Escuta com mais calma depois e depois me conta lá no WhatsApp. Luana, você falou bancário. Não. Ele tem ali... Ele falou que não precisa de qualificação. E o bancário geralmente precisa. Então, a gente teria que pensar qual profissão que não precisa de qualificação, né? Enfim, a gente tem que... identificar ali as respostas dele para ver o que mais se encaixa, tá? Depois vocês dão uma pensadinha com calma, então. E hoje nós vamos trabalhar uma gramática para a gente poder avançar aqui no nosso estudo, gente. A gente vai trabalhar as perguntas em inglês, tá? Perguntas. Então, gente, o que vocês precisam lembrar, né? Eu até tinha feito essas anotações aqui, né? Eu vou aproveitar elas aqui, ó. A gente precisa, toda vez que a gente for falar inglês, né? A gente tem que
a gente tem que lembrar de que de que forma a gente está falando. Estamos falando uma frase na afirmação, ou seja, positivo. Estamos falando uma frase que está no negativo, ou estamos falando uma frase que está no interrogativo, né? A gente estudou nas aulas passadas os verbos. Então, quando a gente fala uma frase afirmativo, a gente geralmente precisa do quê? Do sujeito e do verbo. Então, por exemplo, you work, she works, he works. A gente estudou que quando a gente tem o he e o she, a gente coloca o S no verbo. Então, ficaria you work sem o S. She works com S. He works com S. Isso aqui é algo que a gente já estudou bastante. Não é algo tão difícil assim. A gente estudou também que quando a gente faz negações em inglês, a gente precisa do quê? De um negocinho chamado auxiliar. No português, nós temos a palavra não. Mas em inglês, a gente não tem a palavra não para fazer a negação. A gente tem um auxiliar. Então, a gente falaria you don't work, caso seja o you. E caso seja o he, por exemplo, a gente falaria he doesn't work. Ou seja, a gente tem duas palavrinhas para falar não. O don't e o doesn't. E vai depender de quem que está na frente ali, quem que é o sujeito. Então, você tem que lembrar daquela regrinha do sujeito lá que eu já expliquei para vocês. Coloquei no WhatsApp lá bastante explicações ali, bem mastigadinho. É só você decorar, memorizar e deixar mais na ponta da língua. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho as perguntas em inglês. O que a gente precisa para fazer perguntas em inglês? Quem sabe me dizer? Coloca aí no chat aí se você sabe o que a gente precisa para fazer perguntas em inglês. Ó, o auxiliar que está aqui na negação, agora a gente vai precisar de um outro auxiliar, um auxiliar para perguntas. A gente não vai usar o don't, tá? Isso mesmo, Vanessa, a gente vai usar o do. Então, a gente falaria do you work, caso seja o you. E se for o he, a gente vai falar does he work? Does he work? Ou seja, a gente vai usar o does. Então, é isso que eu quero trabalhar com vocês hoje, tá bom? Vamos voltar aqui no nosso vídeo. Vamos voltar aqui. Ó, e vamos dar uma recapitulada aqui, ó. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, you work with other people. O que eu coloco aqui, gente? Você trabalha com outras pessoas? Eu tenho de opção o do, eu tenho o does. Muito bem, Elias, a gente usa o do aqui, tá? Então a pergunta fica: do you work with other people? Daí a pessoa responde o quê? Quem sabe me dizer? A pessoa responde yes, I. Yes, I. A gente fala yes, I do. Muito bem. A gente fala yes, I do. Então, aqui nesse caso, a gente usou o do tanto na pergunta quanto na resposta, tá? Por que eu uso o do, inclusive? Muita gente tem essa dúvida, né? Por exemplo, se eu perguntar para você assim, do you like pizza with broccoli? Ao invés de você responder yes, I like pizza with broccoli, você simplesmente responde yes, I do. Então é muito mais fácil responder yes, I do que você responder yes, I like. Yes, I like pizza, sabe? Então no inglês a gente não fala yes, I like, a gente fala yes, I do. Do you speak English? Em vez de você falar yes, I speak, você fala yes, I do. A gente usa o do da pergunta na resposta. Yes, I... Então é por isso que é fácil. Se alguém te perguntar usando o do, você responde yes, I do. Se alguém te perguntar usando o did, você responde yes, I did. Então a gente copia o auxiliar da pergunta, tá bom? Aqui no número 2 é a mesma coisa. A gente repete, ó. Do you work in an office? Porém, agora a resposta é negativa. Em inglês, qual que é a resposta negativa? Como é que a gente fala?
Não, eu não trabalho. Então fica como? Isso, Elias. No, I don't. Então, nesse caso, nesse contexto aqui, a gente tem que responder No, I don't. Muito bem. Agora vamos para o número 3. O número 3 agora mudou um pouquinho o sujeito. Então, agora não é mais o you. Agora é o she. O qual que eu uso quando eu quero perguntar do she? Ela trabalha com computadores. Muito bem, Elias. A gente usa o does. Então, a pergunta ficaria... Isso aí, Vanessa. Então, a pergunta fica... Does she work with computers? Ela trabalha com computadores? Daí a pessoa respondeu: não. Ela, o que será? No. Algum palpite? Yes, Elias. No, she doesn't. Então agora aqui eu tenho que colocar o doesn't. Observe a pronúncia. Doesn't. Doesn't. Agora aqui é a mesma coisa, uma perguntinha, então eu tenho que falar does she, então ficaria does she work on the weekend? Does she work on the weekend? E a pessoa responde yes, she. Daí aqui, como é positivo, eu respondo yes, she does. Porque eu copiei lá da pergunta, né? Does she? Yes, she does. Muito bem. E aí, gente, achou fácil esse contexto aqui? Aqui, aqui, gente, eu estou usando o she, né, como exemplo. Por exemplo, does she work? Does she work? Só que vai ter situações que eu não vou ter o she, eu vou ter às vezes o nome da pessoa, por exemplo, does Does Jane work? Né? Does Jane work? Então, aqui, em vez de usar o she, eu usei o nome. Às vezes, eu vou tá falando de um parente, então eu falo assim: Does your sister work? Does your sister work? Ok? Ou às vezes eu vou estar falando, sei lá, o que mais? A sua professora, does your teacher work, sabe? Então, nem sempre a gente vai ter she. Às vezes a gente vai ter ali alguma coisa diferente. Um Jane, your sister, your teacher. Então, cuidado com isso. Às vezes o aluno se confunde aqui quando tem uma palavra diferente que não seja o she, tá bom? Maravilha. Então, gente, agora nós temos que trabalhar essa gramática que a gente tem aqui no nosso livro, ó. A gente tem aqui no nosso livro. Eu vou dar para vocês aqui um minutinho para vocês escreverem aí no chat a resposta desse exercício aqui, ó. Qual exercício? Esse aqui, ó. Eu quero que vocês escrevam a resposta desse exercício aqui, aí no chat. Você pode usar o quê? Somente o do ou o does, um dos dois, tá bom? Só que você tem que observar quem que é o sujeito, ó. She, you, etc. Tá? Enquanto isso, eu só vou rapidinho aqui, eu já volto aqui daqui um minutinho, tá? Então vou deixar vocês fazendo esse exercício aqui.
Hello, hello. Deixa eu ver aqui o que vocês escreveram. A Vanessa já colocou a resposta. Vamos ver se tá certo então, Vanessa. Só a Vanessa que fez, gente? Vamos lá então, vamos ver. Aqui nós temos então um does she, porque é ela, né? Então, does she? Do you, porque é você. Do you speak a foreign language? Jamie é ele, então fica Does Jamie play the guitar? Aqui é you, então a gente fala Do you like Mexican food? Aqui o five é o you também, então a gente fala Do you study another language? Aqui o school children. Aqui, Vanessa, aqui a gente fala do também, Vanessa. Sabe por quê? Porque a gente está falando do children. Children é plural. Toda vez que a gente tem um plural, a gente usa o do, tá? Então, cuidado aqui no plural. Your dad é o seu pai, é ele. Então, a gente fala does. E o people é plural também. Então, a gente fala do. Deixa eu ver, o Elias colocou o 7, o Elias errou, o Elias. O 7 é does, o 6 é do, tá? Então, ficou assim a resposta, gente. Alright, alright. Opa, chegou mais pessoas agora. Quem que tá aqui conosco hoje? A Cecília, o Elias, a Evelyn, a Janete, a Jéssica, a Leila, a Luana e a Vanessa. Vocês acharam fácil ou difícil esse tópico, gente? Mais fácil, mais difícil? Ó, esse exercício aqui eu vou deixar para vocês fazerem como lição de casa. Agora deixa eu perguntar para vocês, gente, olha só. Inclusive, eu já vou aqui no YouTube aqui, eu já vou me despedir. Esse é o conteúdo da aula, tá? Agora eu vou fazer uma dinâmica com quem está aqui. Então, eu vou parar a nossa gravação aqui.